Shalom, que a paz do Eterno esteja sobre cada um de nós. No vídeo de hoje, vamos estar falando sobre o arcanjo Miguel. A palavra arcanjo significa chefe ou principal. Ele é o chefe e o principal dos anjos do céu. E a palavra Miguel significa aquele que é como Deus. Então, nós vamos ver que o arcanjo Miguel, na verdade, é o Senhor Jesus. Jesus é o principal, é o chefe dos anjos do céu. Olha o que diz aqui em Daniel 12, versículo 1. Naquele tempo, no futuro, se levantará Miguel, o grande príncipe. Quem é o grande príncipe? É Jesus, irmãos. Que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Que ele é o mediador entre nós e Deus. Naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Que livro? O livro da vida. Então, o arcanjo Miguel é o Senhor Jesus. Olha o que diz em Judas, que é um capítulo só, versículo 9. Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Quem estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés? O arcanjo Miguel. Arcanjo, chefe, o principal dos anjos do céu. Miguel, aquele que é como Deus. É Jesus. A Bíblia diz que na eternidade nós seremos semelhantes a Cristo. E ao mesmo tempo diz que nós seremos semelhantes aos anjos. Isso porque Jesus é um anjo. Só que ele é o arcanjo, que é o principal, o chefe de todos os anjos. Olha o que diz aqui como nós seremos na eternidade. 1 João 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que nós fôssemos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havíamos de ser. Mas sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Seremos semelhantes a Cristo. Olha o que diz em 1 Coríntios 15, 49. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Que no caso é Jesus, porque seremos semelhantes a Ele. Como? Ante a última trombeta, a Bíblia diz que nós teremos nosso corpo transformado em um piscar de olhos e iremos de encontro ao Senhor nos ares. Aí nós teremos nosso corpo celestial e seremos semelhantes a Cristo. E ao mesmo tempo semelhantes aos anjos, porque Jesus é um arcanjo, ele é um anjo. O problema todo, irmãos, é que a gente aprendeu errado que Jesus é o próprio Deus. Não é. Jesus é nosso irmão, ele é o Filho de Deus. Assim como nós somos filhos de Deus, Jesus é o unigênito de Deus e ao mesmo tempo é o primogênito dentre muitos irmãos. O problema todo é que nessa doutrina da Trindade colocam Jesus em pé de igualdade com o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus e Pai. Sendo que em 1 Coríntios 15, ali diz que todas as coisas foram submetidas por debaixo dos pés do Senhor Jesus, mas quando diz que todas as coisas lhe foram sujeitas, fica claro que isso não inclui aquele, que no caso é Deus o Pai, que todas as coisas lhe sujeitou. E no final Jesus vai entregar todo o reino ao Pai. É por isso que o próprio Jesus disse em João 17,3, quando ele estava orando ao Pai, ele diz: Pai, e a vida eterna é esta, irmãos, envolve vida eterna, que te conheçam a ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, ou a Jesus o Cristo, o Messias, a quem enviastes. Então é assim que você tem que crer, irmão, que Deus é o Pai, ele é o Criador, o grande El Shaddai, que no caso significa o Deus Todo-Poderoso, e que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. É isso que a Bíblia diz. Não é o versículo que todo mundo cita aí, mas parece que ninguém entende. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus é esse? Deus o Pai, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, ele deu o filho dele, não foi ele mesmo que veio aqui morrer por mim e por você. Ele deu o seu filho unigênito, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, será que é difícil entender isso? Irmão, mas Jesus é Deus. Jesus é um Elohim. O problema todo é que traduziram essa palavra erroneamente. A palavra Elohim não significa Deus. Elohim são atributos de poder a um ser. E com isso, Satanás é Deus, o Pai é Deus, Jesus é Deus, nós somos deuses.
Moisés é Deus, todo mundo é Deus na Bíblia. Ah, mas é com D maiúsculo, com D minúsculo. Irmão, isso é besteira, irmão. Não existe letra maiúscula e minúscula em hebraico. Então, se você entender, quando você lê na Bíblia a palavra Elohim, a palavra Deus, como sendo um ser que tem atributos de poder, aí você vai sair do engano. No Salmos 82, versículo 6, diz, o próprio Deus diz, ó, eu disse, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Então nós também somos deuses. O Deus deste século cegou o entendimento da humanidade. Está chamando Satanás de Deus. Moisés, você será como Deus e Arão como a tua boca. Deus. Jesus, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Deus. Porque traduziram a palavra Elohim erroneamente. Porque Elohim não significa Deus, significa atributos de poder a um ser. Mas o único chamado na Bíblia de El é Elohim. El Shaddai é só o Pai, que é o Elohim Todo-Poderoso. Entendeu agora? Por isso a importância, irmão, de você ler esse livro, ó, Revelando Mistérios da Bíblia. Vai te ajudar a entender a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse e se aprofunda nesse assunto, sobre essa falsa doutrina da Trindade. Lembre-se que na testa da prostituta de Apocalipse 17, que deu de beber do seu vinho a todas as nações da terra, está escrito o nome mistério. Que mistério você acha que é esse? É o mistério da Santíssima Trindade. Já na testa dos 144 mil de Apocalipse 14, que não tem relação com mulheres, são virgens, e que na boca deles não se achou engano, que eles só seguem o Cordeiro é Jesus, o Verbo, a palavra verdadeira, na testa dele está escrito o nome de Jesus e o nome de seu Pai. É justamente o que diz em 1 João 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos é o que vos anunciamos, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então a Bíblia fala de duas pessoas, o façamos é duas pessoas, não três. Por isso a importância de você assistir o nosso vídeo. Eu vou postar aqui no final desse vídeo o vídeo Espírito Santo, o poder de Deus. Que a partir do momento que você entender que o Espírito Santo não é uma pessoa, e sim o Espírito do próprio Deus, quando eu falo Deus é o Pai, que hoje habita em nós, aí você vai ser liberto dessa falsa doutrina, irmão, que Jesus chama essa doutrina da Trindade de as profundezas de Satanás. Quando Jesus disse que a salvação vem dos judeus, e tem muitos aí se dizendo judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás, é porque a base da fé judaica é o Deus único. Lembre-se lá em Marcos 12, quando o escriba pergunta para Jesus, mestre, qual é o maior mandamento na lei? Então Jesus vai responder algo da lei. Ele vai responder o Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, Yahvé é o nosso Deus e Yahvé é um. Amarás Yahvé teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Quando Jesus cita isso para o escriba, lá em Marcos 12, 28 a 34. Quando Jesus cita isso para o escriba diz assim, ó, e com verdade disseste, mestre, que ele é um e que não há outro além dele. Aí Jesus disse, você não está longe do reino de Deus. Por que ele não estava longe do reino de Deus? Porque Jesus disse em João 17,3, quando ele estava orando ao Pai, que a vida eterna está em crer que o Pai é o único Deus verdadeiro e que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Então é isso que você tem que crer, irmão, e não estão te ensinando dentro das igrejas, né? Então, quando a Bíblia diz em Apocalipse 17 que a prostituta, que na testa dela está escrito no mistério, ela deu de beber do seu vinho a todas as nações da terra, o vinho dela são as falsas doutrinas, e a Trindade é uma delas. Porque, imagina, você pega lá Deuteronômio 6,4, que existe original em hebraico, onde Deus fala para Moisés, Moisés, você tem que caminhar, avisa o povo que eles têm que caminhar com o filho, dizendo isso para eles, que eu sou um. Pregar isso na testa do seu filho, no umbral da porta da sua casa. É muito sério isso, irmãos, né? E Jesus está dizendo, volto a repetir em João 17,3, que a vida eterna é esta, quando ele estava orando ao Pai, que te conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, ou a Jesus o Cristo, o Messias a quem enviastes. Aí você vai entender por que o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 8, versículo 6 diz, todavia para nós há um só Deus. Ele vai dizer quem é? O Pai. E um só Senhor Jesus Cristo. Então volto a repetir. O problema está na palavra Elohim.
ela foi mal traduzida pelos teólogos. Elohim não significa Deus, são atributos de poder a um ser. Então, nessa esfera de Elohim entra o Pai, Jesus, Satanás, nós, Moisés, todo mundo chamado de Elohim na Bíblia. E não significa Deus, significa atributos de poder a um ser, mas o único chamado de de Elohim, Shaddai, na Bíblia é só o Pai. Por isso que é o Deus Todo-Poderoso. Aí você vai conseguir entender quando Jesus diz assim: eu subo para o Pai porque o Pai é maior do que eu. Entendeu agora por que o Pai é maior? Porque ele é o El Shaddai, é o Elohim Todo-Poderoso, é só o Pai. Perguntaram para Jesus: mas quando será sua vinda, sua volta? Ele: nem eu sei, nem os anjos, só o Pai. Aí ele, já ressuscitado em Atos 1, pergunta novamente. Ele diz: somente ao Pai é dado saber tempos e estações. Jesus disse: eu subo para o Pai porque o Pai é maior do que eu. Eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus também tem um Deus, irmãos. Faz o seguinte, esquece a tradição religiosa, pega a Bíblia e leia a carta aos Hebreus. Leia toda a carta aos Hebreus. E leia 1 Coríntios 15. Toda a carta aos Hebreus. Por que é importante você ler a carta aos Hebreus? Porque foi uma carta escrita ao povo que sempre conviveu com o Deus verdadeiro. Não tem como ali você encontrar a Trindade ali na carta aos Hebreus. Você vai ver ele falando do Deus único e do seu Filho amado, né? Então, esse livro aqui, Revelando Mistérios da Bíblia, ele vai te ajudar a entender a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse na regra correta de interpretação, e ele se aprofunda demais nesse assunto sobre quem é Deus, quem é Jesus, fala sobre o Espírito Santo. E terminando esse vídeo, assista o nosso vídeo Espírito Santo, o poder de Deus. Que a partir do momento que você entender que o Espírito Santo não é uma pessoa, e sim o Espírito de Deus, e se Deus é o Pai, no caso o Espírito Santo é o Espírito do Pai, aí você vai ser liberto. Porque o próprio Jesus disse em Mateus 10:20, o Espírito do vosso Pai falará através de vós. E quando ele diz que enviar um outro Consolador, leia sua Bíblia, João 15:26, Jesus diz: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai, tá vendo? O Consolador é da parte do Pai, que vos hei de enviar aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E aí, irmão, você entendendo que o Espírito Santo é a presença do Deus Altíssimo em você, o poder de Deus na vida daquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador, aí você já elimina uma pessoa, aí vão ficar só duas. Você com duas pessoas, você vai entender, vai conseguir distinguir o Deus Todo-Poderoso do seu Filho amado, de Jesus, o nosso Rei, nosso Senhor, o nosso irmão. Jesus não é nosso Pai, Jesus é nosso irmão. Quando você lê Isaías 9:6, que diz assim, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre o seu nome. Ele é o príncipe, ele é o príncipe do exército do Senhor. O principado estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso. Maravilhoso, lembra daquele anjo que apareceu lá para Manoá, o pai de Sansão? Aí Manoá pergunta: qual é o seu nome para que nós façamos um sacrifício para você? Aí o anjo diz: sacrifício para mim não, é só para Deus. Mesma coisa que Jesus disse para Satanás lá no deserto, contra Satanás: se prostrado me adorares. Aí Jesus diz: está escrito, só o Senhor seu Deus, que no caso é Deus o Pai, né, se prostrarás e adorarás, e prestará culto. Aí quando, né, Manoá pergunta o nome daquele anjo: qual é o teu nome para que façamos um sacrifício para você? Aí o anjo diz: sacrifício para mim não, só para Deus. Mas por que perguntas o meu nome, já que é maravilhoso? Aquele anjo, irmão, que apareceu lá para Manoá, pai de Sansão, é o Senhor Jesus. Assim como aquele anjo que apareceu lá para Abraão, quando os outros dois anjos foram lá em Sodoma e Gomorra, era Jesus. Aquele anjo que apareceu lá para Josué no capítulo 5, com a espada nua na mão, e Josué se prostra aos pés daquele anjo lá. E aquele anjo era Jesus, porque aquele anjo deixou Josué se prostrar aos pés dele. Já é a mesma coisa aquele anjo que estava lá na sarça, né? Falou as mesmas palavras até que falou para Josué: tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que você está pisando é terra santa. Aquele anjo era Jesus, irmãos. O interessante é que lá em Apocalipse
Quando João vai se prostrar aos pés do anjo, o anjo já não deixa. Não faça tal, eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Por que aquele anjo de Apocalipse não deixou João se prostrar? Porque aquele não era Jesus. Mas o anjo da sarça e o anjo que apareceu para Jesus era Jesus. Era o arcanjo. O principal, o chefe de todos os anjos, o Filho de Deus, a quem Deus deu a ele toda a autoridade nos céus e na terra. Irmão, entenda isso. Jesus recebeu toda a autoridade no céu e na terra, mas ele recebeu de quem? Dele mesmo? Não, de Deus o Pai. Então Jesus é o Filho de Deus, nosso Rei, nosso Senhor, nosso irmão. Ele não é o nosso Deus e Pai, não é. Então volto a repetir, Isaías 9,6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, que é aquele anjo que apareceu para Noé. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, ó, o Deus forte aí, que é o Elohim, ó, o Elohim forte, Pai da eternidade. Não é porque ele é o Deus Pai, é porque a palavra Pai significa fonte, caminho para a eternidade, que no caso é ele. Ninguém, ó, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que ele não disse ninguém vai ao Pai a não ser por mim e disse ninguém vem ao Pai a não ser por mim? É porque quando você se arrepende dos seus pecados, confessa a Jesus, sepulta o velho homem no batismo das águas, aí o Espírito de Deus vem para você. E como o Espírito Santo é o Espírito do Pai, então ele diz, ninguém vem ao Pai, porque você não vai ao Pai, o Pai vem a você através do Espírito dele. Então, irmãos, eu fico triste porque é muita gente sendo enganada dentro de um sistema religioso corrupto, dominado pela Jezabel. Por isso que Jesus diz em Apocalipse 2 na igreja de Tiatira: eu conheço teu amor, a tua fé, a tua perseverança, mas tenho contra você que você tolera a mulher Jezabel, mulher que se diz profetiza, a ensinar e a enganar os meus servos para que se prostituam e coma dos sacrifícios da idolatria. Um dos sacrifícios da idolatria que a Jezabel, que a palavra Jezabel significa casta, casta de demônios. Assim como a Jezabel influenciava as decisões do rei Acabe no passado, hoje a Jezabel, que é a casta, influencia grande parte da liderança religiosa, que são os reis Acabes que dominam sobre o povo de Deus hoje aqui na terra. Então, um dos sacrifícios da idolatria que a Jezabel faz o povo de Deus comer é a Trindade. Quer ver a prova disso? Você pega a sua Bíblia, 1 Coríntios 8, versículo 4 ao 7. Lá diz assim, ó, 1 Coríntios 8, versículo 4 ao 7. Quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, então o texto vai falar de quê? De comer sacrifício da idolatria. Quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. E ele vai dizer quem é. Olha o que ele vai dizer agora, ó. Ainda que haja muitos deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses, porque a palavra Elohim é um atributo de poder a muitos seres, mas o El Shaddai é só um, o Pai. Todavia, 1 Coríntios 8, 6 agora. Todavia para nós, e para mim também, só um Deus, vírgula, o Pai. Não ouviu? Vou repetir então, ó. 1 Coríntios 8, versículo 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele vai dizer agora no 7. 1 Coríntios 8, versículo 7. Mas nem todos há esse conhecimento. Nem todos há o conhecimento de quê? De que só há um Deus, o Pai, e um só Senhor Jesus Cristo. Agora ele vai dizer por que não é esse conhecimento. Porque alguns até agora comem com a consciência do ídolo, coisas sacrificadas aos ídolos, e a sua consciência sendo fraca, fica contaminada. Irmão, o que é comer com a consciência do ídolo? É a Bíblia te dizendo uma coisa, que só há um Deus, o Pai, e um só Senhor Jesus Cristo, mas o ídolo que você segue, ele te ensina a Trindade, que Deus é formado por 3 pessoas que formam um único Deus. Isso é comer com a consciência do ídolo. E é isso que a Jezabel tem feito o povo de Deus fazer, comer sacrifícios da idolatria. Então, irmãos, você precisa ser liberto. Esse livro aqui é muito importante para a sua vida espiritual. Revelando mistérios da Bíblia. Vai te ajudar a entender a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. O livro, irmão, a gente só pede uma contribuição para o crescimento do nosso ministério, mas se você também não puder contribuir, não tem problema, você vai ler o livro do mesmo jeito. Anota aí o telefone para você receber o livro. É DDD 24 98837 6471. Vou repetir, DDD 24
988376471. Irmão, dá o like no vídeo, faça algum comentário que seja, se inscreve no nosso canal, ajude a divulgar esse vídeo, ajude a libertar os irmãos das mãos da Jezabel, que é a casta de demônios que tem influenciado grande parte da liderança religiosa, assim como no passado. E assista, terminando de assistir esse vídeo, assista o nosso vídeo, Espírito Santo, o poder de Deus. E eu vou botar também um vídeo aí no final da Jezabel. É muito bacana também esse vídeo, eu acho que vai te ajudar na caminhada. Na verdade, se esforce para assistir todos os nossos vídeos, eles vão se completando. Amém? Então, muito obrigado a você que me acompanhou no vídeo de hoje. Lembre-se, né, que Jesus é o arcanjo Miguel. Lembre-se que a palavra arcanjo significa chefe ou principal, e Miguel aquele que é como Deus. Então, nós vimos aqui em Daniel 12, versículo 1, nós vimos que aquele que intercedeu lá pelo corpo de Moisés foi o arcanjo Miguel. Então, que esse vídeo possa realmente abrir seu entendimento e te livrar das mãos da Jezabel. Que Deus possa abençoar você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.